Minha gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer imenso estar falando com você aqui nesse momento para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, palavra de edificação que transforma a nossa vida, que traz esperança, que clareia o nosso futuro e que prepara o caminho para que nós possamos trilhar um caminho de paz e de prosperidade aqui nessa vida, junto com o Senhor. Nesse momento, quero trazer aqui uma palavra bem interessante, que se encontra em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Olha só que interessante essa passagem da Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ficaram com medo, ficaram desesperados. É um fantasma? E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu. Não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a se submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero trazer aqui uma reflexão muito importante sobre essa passagem bíblica que tem muito para nos ensinar, que tem muito para edificar a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa jornada aqui nessa terra. Eu quero trazer aqui, titular essa mensagem, essa passagem bíblica, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Observe, queridos, que quando Jesus estava aqui nesta terra, ele fez muitos milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Onde Jesus colocava ali a planta dos seus pés, as multidões o seguiam. Aquele lugar se tornava um lugar fértil, se tornava um lugar próspero, se tornava um lugar abençoado. Os milagres começavam a acontecer, os cegos começavam a enxergar, os surdos começavam a ouvir, os paralíticos começavam a andar, os mortos começavam a ressuscitar. Para você ter uma ideia, o poder que Jesus carregava sobre ele era grande demais, era algo sobrenatural, era algo espantoso. Então Jesus, onde ele chegava, as multidões o cercavam porque queriam ver Jesus, queriam tocar Jesus, queriam também ser curados por ele. Imagine naquela época, o quão difícil era. Se hoje, por exemplo, a medicina, vamos supor que o SUS já está em uma situação bem precária, Imagine naquela época, como eram as enfermidades naquele tempo. Então Jesus, no seu tempo, há 2000 anos atrás, ele fez uma revolução muito grande naquela época. E quando ele chega aqui, nessa passagem, onde a Bíblia ela vai nos ensinar algumas coisas importantes, e Jesus tinha que despedir ali aquele povo, porque já era tarde, já era chegando a noite, e aí Jesus coloca ali os seus discípulos no barco e manda eles sozinho, porque ele iria orar, iria buscar a ler a Deus.
né? Porque ele iria tirar um período de oração sozinho, ele e Deus. E nós aprendemos também aqui nessa passagem que em certo momento na nossa vida a gente precisa tirar um tempo a sós com Deus para buscar o Senhor, para adorar a Ele, para pedir direção, para pedir ali um direcionamento do Senhor, porque uma vez ou outra, querido, essa vida ela nos cansa, né? A gente se sente cansado, fatigado, desanimado, a gente não vê assim um futuro muito claro, mas quando nós tiramos um período de oração a sós com Deus, buscamos a Ele, as coisas tendem a melhorar ao nosso favor, porque nós que servimos a Deus sempre temos que estar debaixo de oração, para que Ele possa guiar os nossos passos. E quando Jesus ele despede ali os discípulos, e a Bíblia diz aqui uma passagem muito interessante, né? Há muitos estágios. Essa palavra estágios, né? Para a gente ter uma ideia, na Grécia Antiga, isso era usado, né, para medir a distância entre lugares. Um estádio equivalia a 600 pés grego, ou aproximadamente ali 185 metros. Ou seja, a Bíblia está falando aqui em muitos estádios. Então você pegando aqui 185 metros, né? Já era uma distânciazinha bem considerada. E a Bíblia também fala aqui, outras passagens bastante interessantes, aqui no versículo 25, fala que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com os discípulos andando sobre o mar. Observe aqui, querido, um detalhe muito importante. Jesus aparece na quarta vigília. No tempo de Jesus, as noites eram divididas em 4 vigílias, ou seja, em 4 períodos de 3 horas cada uma. A primeira vigília da noite começava de 6 às 9 da noite. A segunda vigília começava das 9 à meia-noite. A terceira vigília começava da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília começava das 3 horas às 6 da manhã. Agora eu chamo a sua atenção para um detalhe muito importante. Pedro, ele começa a andar sobre as águas na quarta vigília. E é justamente nesse momento que ele experimenta um poder sobrenatural da parte de Jesus. Naquele momento ali, ele estava enfrentando ali um momento muito difícil. A quarta vigília, né, para muitos estudiosos, esse período é o momento mais sombrio, é o momento mais escuro da noite. É o momento onde o ser humano, né, ele sente mais aflição. E é justamente nesse horário que a gente pode também receber intervenção divina sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre os nossos ministérios. E eu desafio você, faço um desafio a você. Busque a Deus na quarta vigília, ou seja, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Não é necessariamente você acordar às 3 horas da manhã. Você pode acordar às 4 horas, você pode acordar às 4h30, você pode acordar às 5 da manhã. Importante é que seja entre esse período de 3 horas, né? De 3 às 6. E você pode colocar uma causa ali diante do Senhor. Pode ser a sua vida financeira, pode ser o seu casamento, pode ser algum filho, alguma filha, pode ser questões ministeriais, em qualquer área da sua vida. Eu lhe garanto que as coisas vão mudar na sua vida se você fizer esse sacrifício de buscar a Deus na quarta vigília, porque é justamente neste horário que o mundo espiritual se move ao nosso favor. Observe que foi nesse momento que quando Pedro, né, avistou Jesus de longe, logo ele pensava que era ali um fantasma, uma miragem ou uma visão,
E todos eles ficaram, apavorados. E logo também, Jesus falou, não se espante, não temas, sou eu. E aí Pedro ficou naquela, Pedro era sempre o mais ousado, o mais destemido. E ele disse, Senhor, se é o Senhor que está aí mesmo, então mande que eu vá até o Senhor. E aí Jesus simplesmente disse, então vem Pedro, se você está duvidando, então vem até mim. E aí Pedro, ele começou a dar o primeiro passo, até que ele foi bem, começou bem demais. Olha, observe uma coisa que é importante. Todas as vezes que a gente vai empreender, a gente vai começar um projeto novo, todas as vezes que a gente vai começar algo novo, a gente começa naquela empolgação, naquela emoção. Vou fazer, isso vai acontecer, isso eu vou botar para quebrar. Mas na primeira dificuldade que a pessoa encontra, ela acaba desistindo. Ela acaba duvidando, Será que é isso mesmo? Será que isso vai servir para a minha vida? Será que isso vai ser bênção na minha vida? O caso de Pedro foi assim. Pedro começou com toda a sua força, com todo o seu ânimo, com todo o gás, com toda a alegria. E ele começou a marchar, ele começou a andar sobre as águas. Mas só que, quando, de repente, a Bíblia diz que as águas começou a bater sobre o barco, e ele olhou para as águas, ele olhou para o volume de água que estava ali, pela força, pelo vento, pelo barulho, ele começou a afundar. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem é: não olhe para as circunstâncias. Querido, deixa eu dizer algo importante. Se Deus colocou algo importante no seu coração, se Deus colocou um projeto no seu coração, ande segundo esse projeto. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dúvidas, não olhe para as pessoas que estão dizendo ao contrário disso, que não vai dar certo, isso não vai acontecer. Eu declaro sobre a sua vida, se você andar sobre a palavra de Jesus e não olhar para as circunstâncias e olhar somente para Ele, eu digo que as coisas vão mudar na sua vida porque você está olhando para Jesus. Olhe para Jesus que as coisas começam a mudar. Veja algo aqui interessante também, querido. Quando Pedro, ele começou a afundar ali sobre as águas, observe que ele gritou. Para quem? Gritou para Jesus. Ele disse, Senhor, salva-me. Quando Pedro estava em perigo, quando ele se viu ameaçado ali, ele sentiu medo, ele sentiu pânico. Mas aí ele recorreu à pessoa certa. E eu quero te dizer, quando algumas situações fugirem do seu controle, quando alguma coisa foge da sua capacidade, porque aqui fugiu da capacidade de Pedro. Pedro, ele ia sim afundar ali sobre a água, mas ele recorreu a Jesus porque isso fugiu da sua capacidade, a sua limitação chegou ao fim. E quando você recorre à pessoa certa, recorre a Jesus, eu quero te dizer que a mesma coisa que aconteceu na vida de Pedro vai acontecer sobre a sua vida. E olha só o versículo de número 31, onde Jesus disse, prontamente Jesus estendeu a mão para que Pedro segurasse nas suas mãos e saísse daquela situação em paz. Eu quero te dizer, se você gritar e pedir socorro a Deus no momento mais difícil da sua vida, Deus vai ajudar você e você vai segurar nas mãos de Deus. Jesus vai estender a sua mão para você e vai lhe tirar em paz e em segurança, porque é isso que Jesus faz em nossas vidas.
E observe uma terceira coisa que eu aprendo aqui, nesta passagem, que diz, olha só, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai tirar você de muitas situações, porque Ele sempre vai estar com você. Deus jamais nos abandona. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nós possamos sempre olhar para o Senhor. É por isso que a Bíblia diz, o salmista ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu quero te dizer, se você sempre olhar para Jesus, Ele vai estar sempre pronto para lhe ajudar, para lhe socorrer nos momentos difíceis da nossa vida. Eu quero deixar essa palavra para você, meu amado irmão, que está enfrentando problemas, que está enfrentando desafios gigantescos. Eu quero deixar essa palavra e incentivar você a prosseguir na sua caminhada, na sua jornada de fé, porque isso faz parte do processo. E na medida que você for andando, Deus vai derramar os seus milagres e prodígios sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai adorar a Deus como fez os discípulos e vai reconhecer o poder de Deus na sua casa, na sua família, e você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. Quero te dizer mais algo, querido, importante. Não pense que isso é para lhe derrotar. Não pense que isso é para deixar você prostrado, não. Esse momento que você está passando é um momento onde você vai ver o poder de Deus e você vai glorificar o nome do Senhor. Isso aí é para você glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor ser exaltado, tá bom? Fique com essa palavra, que Deus abençoe fortemente a sua vida e um forte abraço!